que é o nosso trabalho, da nossa filosofia, da maneira de pensar, encarar e viver a capoeira. Claro que tem muito mais, resumimos ali para dar uma ideia, senão ia ter que fazer um dicionário. E só para ter uma ideia, porque normalmente quando eu começo a falar, falo muito. Então, como eu falei aí, um dos objetivos nossos é resgatar o valor do mestre. Que eu não estou velho, mas eu ainda peguei. Mestre era sinônimo de sabedoria, respeito, exemplo, conhecimento, vivência dentro da arte. Infelizmente, esse mundo moderno hoje, não sei o que é, se é moderno, o que é, avacalhou, que hoje todo mundo é mestre. Qualquer garotão, depois que descobriu o 5X, né, a graça, o cartão, acabou. Ele dá cartão para todo mundo, sai no jornal, o jornalista também não conhece, fundamento, acaba, chega lá e diz que é mestre, coisa e tal, cada barbaridade que diz por aí, e a capoeira está desse jeito. Se for enumerar, é mestre fulano, mestre ciclano, mestre bertano, mestre melancia, mestre banana podre, mestre dia, mestre passinha, está tudo igual, tudo é mestre. Então no nosso grupo nós estamos tentando resgatar isso. Queremos dizer que para se jogar bem capoeira, não precisa ser mestre. Para ter bons alunos, não precisa ser mestre. Para ganhar dinheiro, não precisa ser mestre. Para gravar discos, editar livros, fazer show, criar método, divulgar capoeira, ajudar e ser ajudado, não precisa ser mestre. Então o mestre não resolveu. A maioria está duro, com duro aí, trabalho fraco e desmoralizado, se vendendo por amizade, por dinheiro, por uma série de coisas. Então se continuar desse jeito, a vaca vai para o brejo. Isso está acontecendo já em outros países também. E mais uma série de coisas. Pensamos diferentes. Eu jamais vou dar uma corda por amizade. Eu tenho um aluno milionário que diz, vamos montar academia para você. Daí, você bota. Mas ele vai morrer naquela costa que não merecer. Minha filha, meu irmão, minha mulher, meu melhor aluno, não tem nem confuso de trabalho. Então, eu queria dar essa fala alto. Então se conscientiza disso, pessoal, que a nossa arte está desvalorizada. Nem todo pedreiro é mestre de obra, mas todo mestre de obra é pedreiro. Você para ser avô, primeiro tem que ser pai. Tem que ter história. Estou investindo. É mestre, mestre fulano, mestre fulano, cara comigo estou falando mestre. O que é isso? Para nas outras artes. Qualquer faixa preta de karatê não é mestre de karatê. Olha no samba. Mestre é o Cartola e outro mais. No futebol. Maradona, os melhores do mundo, não é mestre de futebol. Mestre, conscientiza disso, pessoal. Com um bom professor, ele pode ganhar milhões, fazer vários discos, ou lá, uma academia excelente, 5 mil alunos, 10 mil, 100 mil. Esse mestre está no caminho de ser um grande mestre. Essa palavra, infelizmente, na nossa arte, está desmoralizada. De cada 100 mestres, 15 merecem. 85 realmente não pode ser nem professor. E outra coisa também, apelidaram de capoeirista velho de mestre. O cara joga capoeira há 5 anos, some, normalmente é um negão. Claro, capoeira não é um negão de maneira pejorativa, mas a maneira de dizer, capoeira de verde negro. Então cabelo branco, pela figura, assim, você imagina, pô, tem toda a pinta de um mestre. Nós somos capoeirista que envelheceu, sumiu 30 anos da capoeira, apareceu, ele canta, ele ainda dá uns pinotes, mas é um velho capoeirista, não é um velho mestre. Vamos acabar com isso? Isso é um papo, mas os capoeiristas. Vamos acabar com esse negócio e tentar valorizar a nossa arte. Vamos estudar capoeira, pesquisar, escutar todos os discos que tem de capoeira, comprar livros, viajar, conhecer, ser conhecido. Para valorizar, para amanhã você tem que passar para o seu aluno, tem história. O carro está na frente dos bois, infelizmente na capoeira. E no nosso grupo, enquanto eu existir, eu vou segurar a rédea. Quem manda sou eu. Claro, quero ouvir todo mundo, quero ouvir o aluno mais novo e o mais velho. Estou sempre disposto a dialogar. Mas quem segura a rédea sou eu. Independente de qualquer coisa que eu perdi, um mau amigo, tive mil problemas de vida, psicológica, financeira, e daí?
Eu vou quebrar pedra, vou pra pedreira, vou ser qualquer coisa. A profissão ninguém quer ser. Mas me prostituir na capoeira, jamais. Então, eu queria dar duas histórias também, a dois alunos antigos aqui, cada um tem um caso, uma situação, chama o de Mola. É bom, se falar alguma coisinha, já botei folheto para falar pouco, comecei a falar, demora. O de Mola é um dos alunos dedicados à academia, cada um tem uma particularidade, não tem nada a ver falar determinadas coisas, às vezes eu falo até coisa que ele não gosta, o pessoal vai mal, mas é um exemplo dentro da academia, está tendo a capoeira há alguns anos, é um camarada forte, já de natureza, dele, a família, todo mundo grandão assim, já foi malhador, já teve 110 quilos, malhador de ferro, e abandonou, perdeu 25 quilos, é um dos alunos mais duros que eu já tive até hoje, a abertura era isso aqui, escrevia tudo, é verdade, é um exemplo. Quer dizer que ele teve uma sumidade na capoeira, a dificuldade se transformou em motivação, dedicação, já tem um bom trabalho com criança, já tem alunos, é dedicado, é respeitado, toca, canta, joga duro, apanha e bate, é capoeirista, tem espírito, não se decepciona por nada, porque o vagabundo só quer levar vantagem. Tomou uma tapa, tomou uma queda, ou o aluno melhor dele parou, ele cai também junto. Não, a vida continua. Todo mundo está parabéns de sua dedicação. Também, outro aluno aqui, uma situação diferente. Ô, Charles. O Charles é de Goiás, é de outro grupo, mas sempre treinou com a cabeça aqui. E sempre se identificou com a filosofia nossa, a técnica, o estilo, a maneira de pensar, claro, dentro da nossa filosofia, treinamento, sempre foi um sonho treinar com a gente. Tinha algumas barreiras, algumas pessoas distanciavam. Não, não sei o quê, o cara vai te maltratar, essa coisa. Fui padrinho dele, né? Sempre quis treinar antes de chegar. Veio conversar comigo, me pediu para entrar no grupo. Eu já está há muitos anos treinando, treinou com Capixaba, muito tempo, com Nagô, os meninos aqui, vem aqui com o tempo, os meninos vão lá, já está há alguns anos treinando e pensando da nossa forma. Né? E por isso hoje já tem um trabalho em Goiás, desenvolve um trabalho, tem muita gente que gostaria que o Charles não estivesse aqui. Você, tudo bem, está assim, não só ter um nível técnico, mas ter um caráter, uma pessoa, que é bem o mais importante do aluno, é o caráter. Porque técnica, corpo, flexibilidade se bota, diminui e aumenta. Agora caráter não. Então pelo caráter dele, a dedicação e o objetivo, e o potencial que ele tem, já está há muito tempo, e hoje vamos entregar com a mão a ele com o maior prazer. Pessoal, como eu falei antes, hoje não é teste, não é nada. Todos os testes foram feitos na academia, nas rodas, no dia a dia, no trabalho, na participação, no conhecimento, na dedicação. Então hoje é só a entrega da corda que ele conquistou, que eles conquistaram aí com o suor, com a dedicação. Então, não cabe aqui aprovar nada. Eu pedi para dar toque de berimbau, fazer um movimento, o jogador. O momento eu quero, não, na minha academia tem uma fama que o pessoal, lá pro brigão, não. Mas, na minha escola, faz a capoeira como um todo, pelo menos 70. O camarada chega lá, numa boa, recebe ele numa boa, se é cantador, joga na manha, joga duro, joga bonito. Como ele chegar, se trata ele. Se tiver sido de pau, tem pau. Se tiver sido de jogar na manha, tem manha. Jamais eu vou querer que o aluno agrida alguém sem necessidade. Eu não preciso de afirmação na capoeira. Eu sei que eu tenho conhecimento, me dedico, tenho tempo de capoeira. Não provar nada, todo mundo que eu vi até agora, não quero provar mais. Eu não tenho nem capacidade mais para provar. Então, na academia, assim, eu sinto que na capoeira tem um problema muito grande de afirmação. E as pessoas, todo mundo, pelas pessoas que chegaram na minha academia, se identificaram e chegaram.
Jamais eu vou chamar alguém para treinar comigo. Fulano, vem? Não, jamais. Porque eu sei que nas minhas costas tem um peso pesado. Não qualquer um pode carregar essa bagagem. Não que eu tenha grande bagagem, é que botaram nas minhas costas esse peso. Mas eu carrego. Ser aluno do mestre Bimba, ser irmão de camisa roxa, são 5 capoeiristas na família. Me dedico de corpo e alma desde criança a capoeira. São 20 e poucos anos de Rio de Janeiro, dando aula todos os dias de feriados, de dia santo, de finais de semana. Já prejudiquei minha vida, minha família, 1000 coisas por causa de capoeira. Hoje eu estou dividido. Capoeira é uma das coisas importantes. Ainda é uma das coisas importantes na minha vida. Mas a sua é mais importante. E não deve ser. Que me prejudicou minha saúde, minha família, uma série de coisas. Então eu quero que ela continue sendo uma coisa importante na minha vida. Agora ele está dizendo, pô, fui lá, o cara olhou para mim, cumprimentou, me chamou para jogar. Se eu chamo ele para jogar, pô, fui lá, não queria nem jogar, mas ele me chamou, pega mal, então joguei forçado. Se dá uns pau nele, está falando que deu um pau. Se ele bate, então de qualquer maneira, o despeitado, o invejoso, o incompetente fala. Mas tudo bem, é a vida. Ninguém vai consertar o mundo. Então a minha escola está sempre aberta. Agora, eu tenho uma confiança muito fácil. Me dediquei a minha vida a isso. Tomando meus alunos, sair para todas as academias, todos os grupos, onde a capoeira vai. Sabe chegar. Nem todos, eu não escolho o aluno. O aluno me escolhe. Como eu falei que tem todos os dias lá, deve ter mau caráter, bom caráter, rico, preto, branco, pobre, isso foi tipo. O mais importante para mim é o caráter. Mas eu não escolho, ele me escolhe. Eu não tenho essa felicidade de escolher os alunos. Então, se o aluno chega num lugar e faz uma besteira, não é que eu mandei. Acontece. Eu tenho muitos alunos. Como outros também. Mas vai aparecer muito mais uma merda, como se diz, feita pelo aluno meu. Então, muitos mestres que eu falei, e professores, não têm confiança no que ensina e falam mal da minha academia com medo de ir lá e gostar. Porque o meu mando, se gostar, achar que eu sou grosso, que eu dou bronca, que meu treinamento é bruto, ou que meu treinamento é fraco, ou que minha academia não tem espírito, ou o que for, pode sair. Se me diz que eu sair, me dá uma satisfação, para eu preparar para o próximo sair pelo mesmo assunto. Então, eu mando sair mesmo. Se gostar de alguma coisa, fica. Agora, muitos não fazem isso. Porque vai encontrar axé, vai encontrar bom instrumento, bom tabaco, bom pandeiro, jogo bonito, facada, na hora certa. Mulher, menino, velho, quantidade, qualidade, respeito, harmonia. Então ninguém quer mostrar isso. Então tem que jogar, eles matam. Lá um montão de cara fortão. Vai violento, junta. Eu não preciso disso. Fizer um prato de cabeça de capoeira, que diz mestre, medroso, que fica escorraçando e amedrontando os alunos para não sair, com medo de perder. Quem tem rabo de palha não tem medo. Existe também uma campanha, isso é um papo mais capoeirista, pode ser até meio chato para as pessoas que são capoeiristas, mas é a realidade brasileira, é a realidade dentro da capoeira. Quem tem um trabalho definido, tem uma bagagem, se dedica, normalmente junta um monte de merda, se conjunta, não tem capacidade, não tem dedicação, não faz por onde, a criticar. Então tem 2 exemplos aqui, ó. O mestre Moraes, que é um angoleiro, mestre de capoeira Angola, na Bahia, que boicotam ele e dizem que também me boicotam. Mas é muito pelo contrário, então eu não vou na maioria dos lugares. Primeiro que eu não tenho tempo e nem também tenho saco, eu já fui demais. Eu duvido que o capoeirista que rodou tanta roda como eu. Eu estou com poucos na aula feriado, sábado, domingo, todo dia. Direto, já dei aula em 6 lugares. Viagem pelo mundo inteiro direto na capoeira. Eu estou de saco cheio. Estou meio cansado, saco cheio já. Chegar numa roda bem horrível, cantar iê, cantar macumba, ignorância. O baixo nível técnico nem me incomoda tanto. A falta de conhecimento, tudo bem. Mas a falta de respeito na tradição, nos princípios, a deselegância, a burrice. Então não tenho saco de ir. Se diz, não chama pra mim, não chama porque eu não vou. Não é que eu sou camisa, sou vestido, sou isso, aqui. Não. Eu estou cansado já. Fui demais. Hoje eu mando os alunos. Então tem um movimento dos incompetentes contra, trabalho contra. Como tem muitos aqui, que eu não sei, não vou nem olhar, que vem aqui só para criticar. Olhar, pegar alguma coisa de bom, se tiver alguma coisa errada, sai falando, que é despeitado, normalmente é frouxo. Tem um monte que vem igual, sabe, quando diz assim, fica aí, é falador.
os faladores, os caras que mais falam, o caboclo que toma pancada e dá em roda de capoeira, fala pouco, ele não tem tempo, ele quer treinar, quer melhorar. Agora aquele que joga pouco, vai pra roda só pra olhar, é comentarista, é safado. E fica criando inimizade entre os alunos dos outros e das academias. Eu sei que tem muito, eu não quero saber, mas se olhar, eu sei que tem. Sempre teve. A cara puta pega na cara do descarado que tá aí. Tá entendendo? Infelizmente tem isso. E toda profissão, toda arte, tem os incompetentes, e fica juntando um, vai pra cair, encosta no outro, aí fica uma montoeira de um tirar do meio e cai tudo. Porque falta de dedicação, falta de coragem, determinação para estudar e treinar capoeira. E vive assim, jogando um contra o outro. Fica querendo tapar o sol com peneira, mas não tapa. Aí se desgraça. É por isso que dá desse jeito. São poucos mestres e professores de capoeira que realmente vivem de capoeira. Ele não acredita. Ele não passa confiança para o aluno. Ele não acredita, ele não tem confiança, não passa. Não só como luta, não. É como trabalho, como profissão. Entendeu? O capoeira tem que viver de capoeira. Eu não quero obrigar ninguém, quero contar quem seja assim como eu. Sou profissional de capoeira. Eu vivo disso. O sapateiro, a prostituta, o engenheiro, o polícia, o pedreiro, vive da sua profissão. Por que não capoeira? Não que não querem viver, tudo bem, respeito. Mas tem que passar. Uma das características na nossa escola é a profissionalização do aluno. Ele sai com uma profissão daqui para dar aula em qualquer parte do mundo. Ok? Então, obrigado. Desculpa se eu não terei alguma coisa. Vamos lá. Vamos jogar. Começa o pessoal marrom, roxo e marrom, também joga, não jogaram, né? Se eles jogaram, começaram os dois. Tem muita coisa para falar, mas era um papo mais capoeirístico, com os capoeiristas. Mas fica uma coisa chata para quem não é capoeirista. Ok?